O que te faz escolher entre um ou outro ETF? Para muitos, a escolha é feita através de critérios previamente estabelecidos, sejam eles então por motivos fundamentais ou concluídos através de uma análise técnica. Neste vídeo, vamos ver então 5 critérios que deves ter em consideração antes de escolheres um ETF. Vamos a isso? Let's go! Olá a todos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nilton Sampaio. Neste canal falamos então de finanças, investimentos e criptomoedas. E hoje vamos ver 5 critérios que deves ter em consideração antes de escolheres um ETF. Mas antes de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo, só tens 2 segundos a perder. E é com 2 pequenos cliques que podes ajudar o canal. Um é subscrever o canal e o outro é ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo. Para que possas posteriormente utilizar estes 5 critérios ou até mesmo pesquisar sobre ETFs, vamos utilizar ao longo do vídeo a plataforma de pesquisa disponível no site JustETF. Se tu quiseres utilizar esta plataforma, vou deixar então um link na descrição. Se também pretenderes saber um pouco mais sobre ETFs, assim como por exemplo os principais tipos de ETFs que existem, as suas vantagens e desvantagens, os métodos de replicação, entre outras informações disponíveis sobre os ETFs, eu fiz um vídeo sobre o assunto. É só carregares aqui para o veres, ou então, se quiseres ver posteriormente, eu vou deixar então um link na descrição do vídeo. Vamos lá então ver os nossos 5 critérios a ter em consideração na escolha de um ETF. O primeiro critério que deves ter em consideração são os custos associados à gestão do ETF. A tomada de decisão quando queres comprar um ETF é favorecer aqueles que apresentam um custo de gestão reduzido. Quando tu efetuares, por exemplo, as tuas pesquisas, vais ver que existem determinados ETFs que detêm custos de gestão diferenciados. Vais ter, por exemplo, 0,02%, 0,05%, 0,10%, 0,20% e depois tens outros ETFs ainda com custos mais elevados, como por exemplo 1%, 1,10% e ainda muito mais do que isso. Quando vês custos, por exemplo, demasiado elevados, eu não perco demasiado tempo a tentar obter mais informação sobre o ETF. O que faço é eliminar de imediato e procurar por outros ETFs mais baratos em termos de custos de gestão. No site JustETF, se tu fores à aba ETF Screener e depois a Search ETFs, vais poder posteriormente pesquisar informação sobre os ETFs que tu desejares. Para o nosso exemplo, vamos utilizar então muito conhecido, que é o iShares Core World, e como tal podemos verificar que os FIIs, que neste caso então são os honorários pela gestão do ETF, são de 0,20%. O que é de certa forma um valor mais do que aceitável. O segundo critério que tu deves ter em consideração é o volume ou o tamanho do fundo. O volume de um fundo, de uma forma simplificada, é o montante então investido tanto pelos particulares, como tu e qualquer outro, e profissionais no ETF. Este indicador é associado à lucratividade e eficiência do fundo. Geralmente este indicador é categorizado então por 3 patamares de acordo com o investido no ETF. Havendo para tal ETFs então com montantes reduzidos e compreendido então entre os 0 e 100 milhões de dólares, ETFs a nível intermédios que se encontram então com investimentos de 100 milhões a 499 milhões de dólares e depois temos os ETFs com investimentos superiores então a 500 milhões de dólares. O ideal é escolher sempre então fundos com algum volume de investimento. Isto porquê? Isto porque existem aspectos negativos de escolher um ETF com pouco investimento. O risco que pode existir é a falta de liquidez e, como tal, haver uma certa dificuldade em vender as tuas posições, mas também existe outro risco. O outro risco é que a emissora que criou o ETF possa tomar então a decisão de acabar com o ETF por ela considerar que não é suficientemente rentável. Se isso acontecer, quem investiu não perde o seu dinheiro, mas a emissora fecha as posições e isto pode ter algumas consequências negativas para quem entrou em momentos menos favoráveis em termos de preço e perdeu, por exemplo, 10%, 15%, 20%. No site JustETF, e continuando com o exemplo do iShares Core World, podemos verificar então que o fundo tem um investimento considerável, o que significa que a permanência deste ETF ao longo do tempo está quase garantida por assim dizer, mas não pode ser assim extinguida a qualquer momento. Pessoalmente só vejo e invisto em ETFs que detêm então volumes de investimento superior a 100 milhões. O terceiro critério está relacionado com a distribuição dos dividendos. Para algumas pessoas, este critério não é tomado em consideração. No entanto, para mim, irei sempre escolher um ETF que seja de acumulação. E esta decisão dá-se essencialmente por 2 motivos. O primeiro é para poder então usufruir da magia dos juros compostos e favorecer aquele efeito de bola de neve. Uma vez que com um ETF de acumulação, os dividendos são automaticamente reinvestidos no ETF.
O segundo motivo prende-se pelo facto dos dividendos não estarem sujeitos a 28% em impostos, uma vez que num ETF de acumulação o dividendo é reinvestido na totalidade no ETF e só é tributado quando eu vender a minha posição, enquanto que um ETF distributivo, ou também chamado de distribuição, o dividendo, como não é reinvestido automaticamente no ETF, está sujeito então ao imposto de 28%. Desta forma, pessoalmente, como tenho então uma perspectiva de investimento de longo prazo, procuro sempre então escolher um ETF de acumulação. No site JustETF e continuando com o nosso exemplo, podemos verificar que o iShare Core World tem uma política de distribuição de dividendo acumulativo. O quarto critério é a qualidade de replicação do ETF. Esta parte também é bastante interessante e, na minha perspectiva, a qualidade de replicação é um critério que deve ser tomado em consideração. A ideia aqui é verificar se o ETF segue com uma certa aproximação percentual a performance do índice que ele segue, o que permite então ver se existe algum problema, por assim dizer, com a replicação do índice. No site JustETF não existe a possibilidade então de ver diretamente essa informação, mas acedendo à ficha técnica do ETF, chamada então de Fact Sheet, podemos verificar a qualidade de replicação do ETF. No gráfico pode-se ver então o desempenho do benchmark em azul, que é o índice, e o desempenho do ETF a verde, e como tal, quanto mais próximo tiver então o desempenho do ETF do desempenho do índice, maior a qualidade de replicação do ETF. Sendo certo que o desempenho do ETF nunca irá ser 100% idêntico ao desempenho do índice, senão basicamente o que iria fazer então o ETF era prever o desempenho do índice. O quinto critério é relacionado então com os custos da corretora. Quando compras um ETF, tens, como é óbvio, o custo de gestão anual do ETF, mas também tens então os custos da plataforma que são aplicados de acordo com as ordens de compra que o investidor realiza. Existem várias soluções no mercado. Tens, por exemplo, na GIR alguns ETFs que não são aplicados então comissões. A finalidade aqui é essencialmente tu procurares por plataformas que detêm então poucos custos, ou seja, custos reduzidos relativamente às comissões dos ETFs que desejas adquirir. Isto porque, apesar de muitas vezes serem valores reduzidos, multiplicantes essas pequenas despesas pela quantidade de ETFs que desejas comprar, mais o número de anos que pretendes ficar com esses ETFs, assim como a quantidade de vezes que desejas fazer então reforços ao longo dos anos, quando fores a ver, a soma de todos esses pequenos valores insignificantes, por assim dizer, podem rapidamente ser uma pequena fortuna que tu desperdiçaste ao longo do tempo. Espero que tenhas gostado do vídeo. Obviamente que existem muito mais critérios que podem te ajudar na tua tomada de decisão. Podemos até realçar o tipo de replicação, a composição do ETF, o emissor, entre outros critérios. Partilha então nos comentários qual é que é o teu critério na escolha ou na compra de um ETF. Se viste este vídeo até ao fim, comenta também ETF. E já sabes, se queres ajudar o canal, 3 pequenos cliques, subscrever o canal, ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo e deixa um gosto. Voltamos-nos a ver num próximo vídeo e até lá só te digo bons investimentos e já sabes, bounce!